eu convido os meus irmãos para fazermos a leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, são apenas 10 versos. Apenas 10 versos. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar? Ó Deus, como é bela a tua palavra, Senhor. Como ela nos encanta, Senhor. E traz um impacto muito grande aos nossos corações, sempre que meditamos nela. Somos pequenos, Senhor, confessamos, limitados. Por nós mesmos, não temos condições, não só de compreender a tua palavra, mas de recebê-la como de fato ela é, a palavra viva do Deus vivo. Ó Deus, dá-nos graça, Senhor, nesta manhã, a fim de que possamos compreender a tua palavra, que possamos receber a tua palavra e que possamos, Senhor, ter o desejo de vivenciar, de experienciar a tua palavra nas nossas vidas a cada dia. Fala conosco nesta manhã. Usa-me, Senhor, como boca do Senhor, como instrumento em tuas mãos, a falar, Senhor, aos meus irmãos. Que o teu Espírito Santo aplique esta palavra a cada coração. Que assim, ó Senhor, a tua vontade, cada dia mais, prevaleça em nós e no nosso meio. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Queridos, como eu disse, este primeiro capítulo que eu li várias vezes esta semana, estava debruçado sobre ele estes dias, pensando sobre a nossa vida como igreja. Estamos completando 11 anos de organização eclesiástica. Na verdade, seriam 12 anos de existência daquilo que era a congregação no início e depois transformou em igreja. Começamos em janeiro de 2011 como uma congregação presbiterial. Já em outubro de 2012, já éramos então uma igreja reconhecida pelo nosso presbitério. Começamos numa simples galeria, alguns irmãos que ali estavam de coração, irmãos empenhados em ver a obra do Senhor prosperar. E de fato Deus abençoou aquelas 2 salas, depois que cresceram para 3 salas e 4 salas, já não cabiam mais, já não dava mais para
receber e acolher as pessoas que estavam indo para ali. Viemos para cá, desafio muito grande, porque aqui era uma casa de 2 pavimentos e pensávamos que podíamos, removendo 2 paredes, encontrar um auditório que coubesse pelo menos umas 200 pessoas. Mas depois de um trabalho técnico aqui, tivemos a notícia que não dava para mexer em parede nenhuma, porque senão o prédio ia desabar. O conselho, de forma corajosa, como sempre, com visão no futuro, na expansão da obra, pensou, se é que ela vai cair, então vamos derrubar de uma vez. E foi demolido a casa. Casa bonita que tinha aqui, ela foi demolida e deu espaço a esse belo templo. Uma obra do templo acabada, mas continuamos com uma obra ali atrás, mantida pelas ofertas e pelos dízimos dos irmãos. A obra está progredindo lá, já colocamos a 2ª laje e os operários estão trabalhando semanalmente. Depois eu quero até convidar os irmãos para após o culto visitar a obra, para ver como é que está. E que continuem cooperando, ofertando, porque toda oferta ela é importante para o avanço da obra, para aquilo que de fato Deus tem colocado no nosso coração, não só no meu coração particularmente, mas para os meus companheiros de trabalho, os nossos presbíteros, pastores que compõem o conselho da igreja. Precisamos de um espaço físico para o funcionamento melhor da nossa escola dominical. Sabemos que para que uma igreja ela cresça de forma consistente, ela precisa realmente estudar com seriedade a palavra do Senhor. Então estávamos meditando nesta carta, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. E aqui, eu lendo, disse, meu Deus, tem tantas verdades aqui, tantas coisas maravilhosas aqui, e o coração vai se enchendo de uma alegria, irmãos, de uma alegria incontida, dá vontade de sair falando, dá vontade de sair compartilhando logo as verdades, muitas coisas, mas vinha à nossa mente, preciso organizar, Antônio, preciso organizar, estruturar essas ideias, tudo saindo daí, como é que faz para tornar essas verdades assim de forma muito mais didáticas e compreensível para o povo que vai estar ouvindo? E foi exatamente pensando nisso que nós resolvemos então dividir a exposição desta primeira carta em 2 momentos. O primeiro agora pela manhã e o segundo no culto vespertino. No primeiro, nós vamos falar sobre a liderança propriamente da igreja. Paulo, não somente nesta carta, ele traz revelações para nós acerca da formação daquela igreja, dos crentes que faziam parte daquela igreja, e nós temos aí informações preciosíssimas acerca daquelas pessoas que formavam a igreja lá em Tessalônica, capital da Macedônia, uma importante cidade naqueles dias, tinha algo em torno de 200 mil habitantes, era uma grande cidade, uma cultura grega pagã. E Paulo plantou aquela igreja na sua 2ª viagem missionária, depois que ele saiu de Filipos, plantou uma igreja em Filipos, e os irmãos sabem, contra a vontade dele inicialmente, que ele pretendia ir para a Ásia, mas a vontade de Deus é que ele se dirigisse para a Europa, já fazia parte dos planos de Deus. Ele sai de Filipos e chega a Tessalônica, e Deus sabia por que era preciso chegar a Tessalônica. Talvez nem Paulo mesmo tivesse compreendido perfeitamente por que Deus tinha desfeito os seus planos e encaminhado ele em outra direção. Então Paulo aqui, ele vai fazer revelações muito importantes acerca do caráter daquelas pessoas que formavam a igreja de Tessalônica. Quem eram aquelas pessoas? Como elas se comportavam? Em que elas criam? Estudando apenas este primeiro capítulo, você vai ter uma noção muito próxima da realidade de quem eram aqueles irmãos que formavam a igreja de Tessalônica. Mas não somente isso, ao ler também esta carta, nós vamos entender perfeitamente quem eram aqueles líderes, os primeiros, os plantadores da igreja em Tessalônica, qual era o caráter daqueles homens, como eles eram, em que eles criam, o que eles faziam.
Aqui em cima nós lemos que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Sem dúvida foi escrita pelo apóstolo Paulo. Mas uma coisa que me fascina muito e me ensina muito, e como eu preciso cada dia aprender mais sobre isso, como Paulo tem uma consideração tão grande por aqueles que estão ao seu lado na obra. Embora tenha sido ele o que escreveu a carta, mas vejam que ele coloca junto com ele, na liderança dele, ele coloca também Silvano e coloca Timóteo também. Então ele começa a carta dizendo Paulo, Silvano e Timóteo. Não somente ele não traz em momento algum para si a virtude, não traz para si então o prêmio por ser o plantador da igreja, o Paulo, mas vejam que aqui ele cita Paulo, Silvano e Timóteo. E logo em seguida, ele aponta então a quem ele vai estar escrevendo. Ele diz, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dados, paz a vós outros. Paulo então, aqui, a partir do verso 2 em diante, pelo menos até o verso 6, nós vamos ver Paulo, de certa forma, talvez sem mesmo a intenção de fazê-lo, mas aqui nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, de alguma forma, falando acerca do caráter destes homens que plantaram a igreja em Tessalônica e que eram os líderes de Tessalônica. Quem eram estes homens? O que eles faziam? O que eles criam? Claramente nós vamos ver isto revelado aqui. Nas entrelinhas, você vai encontrar isto aqui. Paulo falando acerca dele, de Timóteo e de Silvano, como líderes da igreja em Tessalônica. Nenhuma igreja pode prosperar sem uma liderança consistente. Nenhuma igreja pode avançar sem uma firme liderança, uma liderança comprometida com o Senhor. É preciso que no nosso meio se levantem homens, como foram encontrados ali em Tessalônica, cada dia mais, no seio das nossas igrejas. Que homens eram estes, irmãos? E nós vamos encontrar a resposta aí. Em primeiro lugar, nós vamos ver, no verso 2, que estes homens eram homens que tinham uma intensa vida de oração. Esses homens tinham uma intensa vida de oração. Olha o que diz o verso 2. Paulo diz assim, olha, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas, o quê? Em nossas orações, mencionando o nome deles nas orações que eles faziam, não Paulo sozinho. Ele poderia dizer, eu tenho orado por vocês, eu tenho orado nominalmente por vocês. Mas Paulo dá a ideia aqui de que aqueles irmãos se reuniam, se encontravam para orar pela igreja, orar por aqueles que tinham se convertido. Se você visitar Atos 17, onde está o relato da plantação da igreja em Tessalônica, você vai descobrir ali que Paulo precisou apenas de 3 semanas. 3 semanas. Ele visitou uma sinagoga. Embora a cultura daquela cidade fosse uma cultura grega, pagã, formada pela crença em muitos ídolos e muitos deuses, mas ali havia uma sinagoga. Tinha um espaço também para que judeus ali estivessem e ali cultuassem a Deus. E Paulo esteve naquela sinagoga por 3 vezes. O resultado disso é que Deus abençoou exponencialmente aquele trabalho, de tal maneira que o texto vai dizer que multidões se converteram, de que muitas pessoas se converteram a Cristo. Vejam que o texto não vai dizer que todos os habitantes de Tessalônica creram no Senhor,
e se converteram ao Senhor. Não, vai dizer que muitas pessoas, ouvindo a mensagem do Evangelho, vieram render as suas vidas ao Senhor Jesus. Foi uma obra grandiosa, de 3 semanas de pregação intensa, de exposição intensa da palavra de Deus, de demonstração de graça, de poder. O Espírito de Deus trabalhando com liberdade, usando aqueles homens ali, homens de oração. Deus fez com que aquela palavra, as palavras que eles proferiam dos púlpitos, dos lugares onde eles estavam, encontrasse verdadeiro abrigo no coração daqueles que ali estavam. Isso é algo que Deus faz. Isto aconteceu não porque Paulo fosse um grande orador, de fato ele era, mas não por causa disso, não porque ele fosse um grande estrategista, um grande planejador, mas porque o Espírito de Deus estava conduzindo todo aquele processo. Isso se deve à vida intensa de oração que aqueles homens tinham. Então nós vamos ver Paulo revelando para nós aqui, quem sabe sem a intenção de se apresentar como um homem de oração, mas aqui no que ele escreve para manifestar sua gratidão e o reconhecimento daquilo que aqueles irmãos eram, ele mostra que aquela gente era objeto da oração deles. Paulo, Silvano e Timóteo estavam orando ao Senhor. Aí a pergunta que se faz: aonde eles aprenderam isso? Quem foi o professor que os ensinou a orar? Quem foi o seu mestre? A gente no seminário, irmãos, tem tantas disciplinas importantes, as teologias sistemáticas, as filosofias, etc. Mas não há uma disciplina específica sobre oração. Mas a oração deve fazer parte da vida de qualquer cristão. E a oração deve ser uma disciplina na vida de todo líder. O que se espera de um líder é que o seu coração esteja nas mãos do Senhor. Porque quando um líder, ele é um homem de oração, ele está revelando que ele reconhece que ele é incapaz, que ele reconhece que ele é pequeno, que ele admite a necessidade da ajuda do soberano Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu sou limitado, eu tenho consciência que eu sou limitado, eu tenho consciência que eu sou mortal, eu tenho consciência que as minhas palavras, o máximo que podem chegar é aos ouvidos das pessoas que estarão diante de mim, mas eu não tenho poder em mim mesmo para fazer com que estas palavras desçam ao coração das pessoas, por mais que eu me esforce, por mais que eu faça cursos de oratória, de pregação, mas ainda assim eu não tenho esse poder. Isso aí somente o teu Espírito Santo, que tem a chave dos corações, somente Ele pode fazer isso. Por isso que eles oravam, irmãos. Eles oravam intensamente, oravam pela obra, oravam pela igreja, oravam pelas autoridades constituídas, mas oravam por cada um daqueles irmãos, pelas suas lutas. Eles estavam vivenciando momentos dificílimos de perseguição, de tribulação, e ali estava o apóstolo Paulo dizendo àquela gente: vocês são objeto da nossa oração. Eu penso que isso dá uma segurança muito grande para o rebanho, quando cada membro da igreja pode saber que seus líderes estão orando por eles. Temos pedido sempre nos nossos cultos de oração, às quintas, que a igreja esteja orando pelos seus líderes, que isso é verdade também, porque os líderes são homens, assim como qualquer outro, frágeis, fracos, têm inseguranças, passam por momentos de aflição também, e obviamente precisamos muito da oração da igreja. Mas em contrapartida, como o rebanho fica confortado quando sabe que os seus líderes estão orando em favor das suas vidas. Estamos orando pelos doentes, estamos orando pelos que estão abatidos, desanimados, estão orando por aqueles que estão atravessando momentos difíceis, por aqueles que estão hospitalizados.
A liderança orando, os irmãos orando. Então Paulo revela para nós aqui, vai mostrar para nós que uma igreja consistente, uma igreja como a igreja de Tessalônica, ela precisa de homens que tenham uma vida intensa de oração. E fica o desafio para nós, e fica o desafio para mim. E eu digo para Deus: Senhor, eu reconheço que não oro tanto quanto eu deveria orar. Eu reconheço, eu preciso orar mais, me dedicar mais. A eficácia de um ministério pastoral não está simplesmente no se debruçar nos textos, nos livros, preparar sermões, correr, reunir, planejar, não é só isso. Mas é preciso curvar os joelhos e orar e buscar a Deus, pedir a Deus que faça a sua obra. Vir para o culto não simplesmente com os apontamentos necessários para que a exposição corra uma linha racional, compreensível, mas muito mais do que isso, pedir a Deus que use como instrumento para falar aos corações. Que homens são esses que estavam ali? Que liderança era essa? Era uma liderança formada, em primeiro lugar, por homens que tinham uma vida de oração. Eles aprenderam com Jesus. Jesus não somente ensinou a orar, como também foi um homem de oração. Em segundo lugar, aqueles homens eram homens que tratavam com muito amor os seus liderados. Tratavam com muito amor os seus liderados. Não porque eles não tivessem problemas, defeitos, não, mas porque eram feitos à imagem e semelhança do Criador. E Paulo mostra isso no verso 4, você pode olhar o que está escrito. Olha lá o verso 4. Reconhecendo, irmãos, olha o que ele diz: amados de Deus, a vossa eleição. Olha como é que Paulo trata aqueles irmãos com carinho. Com carinho. Ele os trata como amados de Deus. Uma liderança generosa, carinhosa, que olha para os seus liderados e os tratam com esse carinho, com esse amor. Isso é uma constante nas cartas do apóstolo Paulo. O zelo dele, o amor que ele tinha por cada uma das pessoas que faziam parte da igreja. Aí você pode dizer: pastor, mas também a igreja de Tessalônica era uma igreja boa. Obviamente Paulo tinha que tratá-los bem. Você já esqueceu da igreja de Corinto? Dos problemas sérios que haviam ali? Problemas seríssimos de Corinto. Mas Paulo chama também de irmãos amados. Ele os trata com todo carinho, com toda generosidade, com toda misericórdia. Uma igreja prospera também, irmãos, não só com homens de oração, mas com homens líderes que tratam com muito afeto, com afetividade, os membros da sua igreja, que tem prazer em estender as mãos. Talvez você não entenda, irmãos, porque nós do conselho, os que dirigem um culto, todo culto fazem questão de ficar lá, de castigo na porta ali, cumprimentando um por um. Talvez a vontade dos irmãos e até do pregador fosse ficar sentado. Tem aqueles bancos ali, estava até pensando em botar o banco e ficar todo mundo sentado. Mas é um prazer que se tem de apertar as mãos, de abraçar os irmãos, de dizer aos irmãos: Deus abençoe, boa noite. Um abraço fraterno, carinhoso. Para quem pregou, é cansativo ficar mais uma hora lá fora. Mas o prazer de estar em pé ali, irmãos, de abraçar e cumprimentar, é algo maravilhoso. E a gente fica triste quando alguém passa driblando a gente que não encosta lá. E eu peço aos irmãos: não nos driblem, não saiam da igreja sem um aperto de mão do pastor e dos presbíteros. A gente tem prazer de apertar a mão de cada um dos irmãos, não é só dos visitantes não, de cada um dos irmãos, dizer: Deus te abençoe, meu irmão, venha cá, um abraço fraterno. Nós precisamos de abraços, irmãos, precisamos ser tratados com afetividade. A igreja é um local onde o carinho e o amor devem prevalecer. Muitas vezes nós cobramos muito uns aos outros, alfinetamos muito uns aos outros, facilmente percebemos as falhas na vida uns dos outros, mas temos tanta dificuldade de reconhecer as virtudes que os irmãos têm. Paulo não tinha dificuldade nenhuma de fazer isso. Não tinha dificuldade nenhuma de elogiar os irmãos. Não tinha dificuldade nenhuma de tratá-los com amor e com carinho. E uma liderança assim, ela faz toda a diferença.
Aquele que chega, que entra na porta, recebe um abraço, um sorriso, um aperto de mão, um carinho afetuoso. Isso faz toda a diferença. Eu sei que quem converte é o Espírito Santo. Mas o que faz que um convertido fique numa igreja e não em outra? O que faz que um convertido entre numa igreja e diga, não, fui lá, mas não sei porque não me senti bem. Ninguém ligou para mim, ninguém falou comigo, eu entrei e saí, ninguém me deu nem boa noite. Mas aquela liderança não era assim. Muito pelo contrário, tratava todos com muito amor. Em terceiro lugar, aquela liderança era formada também por homens que eram visceralmente comprometidos com o Evangelho. Visceralmente comprometidos com o Evangelho. Vejam o verso de número 5. Ele diz assim, porque o nosso Evangelho, olha como ele diz, o nosso. Claro que o Evangelho é de Cristo, mas ele se apropria dessas verdades. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, não somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Olha o que Paulo está dizendo. Que eles, os líderes, ele, Paulo e Silvano, tinham um compromisso tão grande com esse Evangelho. Esse Evangelho havia chegado na vida deles e gerado uma coisa fundamental para todos nós: convicção. Convicção é certeza absoluta. Eu tenho certeza que esta é a verdade. Eu tenho certeza que não há nada melhor do que isto. É o Evangelho de Cristo Jesus. Eu tenho absoluta convicção que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, é o Deus presente, é o meu Salvador, é o meu Redentor. Eu tenho essa convicção. Essa convicção, ela é transformadora. Esse Evangelho que Paulo pregava era um Evangelho, primeiro, que tinha invadido o coração deles e gerado convicção. Mas ele vai dizer que esse Evangelho pregado por ele não era Evangelho apenas de palavras, isto é, da oratória, do belo discurso, de palavras devidamente alinhadas, pensadas, calculadas, de alguma forma, para impressionar o auditório. De forma nenhuma. Paulo diz, olha, não é só de palavra. Claro que as palavras são importantes. Nós precisamos das palavras para nos comunicar. E uma palavra mal proferida tem um efeito totalmente contrário daquilo que se quer dizer. Por isso, se tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com as palavras que nós proferimos, porque a mesma palavra, ou palavras distintas, podem gerar tanto vida quanto morte. Uma palavra abençoada pode gerar ânimo e alegria no coração de uma pessoa. Uma palavra mal proferida pode gerar um desastre muito grande na vida daquela pessoa que ouve. Paulo vai dizer que o Evangelho dele era um Evangelho de convicção, ele sabia o que estava fazendo, mas que ele não se fundamentava apenas em palavras, só em palavras. Mas ele vai falar também que aquele Evangelho se manifestou em poder, num poder transformador de Deus. O próprio Paulo foi fruto disso, de uma manifestação do poder de Deus, quando ele na estrada de Damasco intentava prender cristãos. O Senhor o encontra no meio do caminho, fala com ele, ele cai, fica cego. Coisas maravilhosas acontecem e aquele homem começa a orar já ali, sem ter uma compreensão maior de Cristo. E quando ele se levanta um homem completamente transformado, com uma cosmovisão completamente diferente, com uma perspectiva da vida diferente, com uma perspectiva de Deus diferente, uma perspectiva de si mesmo diferente, ao ponto de antes ele se achar o cara, o grande fariseu, o grande conhecedor da verdade, o grande defensor da lei de Deus. Depois da sua conversão, ele se vê como o mais indigno dos pecadores. Eu sou o maior dos pecadores. Alguém que se levanta mostrando a sua total dependência de Deus. Por isso se transformou num homem de oração, que buscava o poder de Deus, para que seu ministério fosse feito não só com palavras, mas em manifestações de poder. Como é maravilhoso ver Deus trabalhando no meio do povo. Como é maravilhoso. Foi ontem, eu acho, a irmã Nemessa me deu um relato que eu fiquei muito feliz. De um irmão, porque nós estávamos orando, aquele grupo de oração, onde estava com câncer, e
Os exames diziam que havia uma metástase no corpo, não é isso? E a irmã Nemésia, com maior alegria, disse para mim: pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu não consigo nem imitar, porque a alegria dela é contagiante, é muito grande. Foi feito os exames, e aquilo que se pensava, que estava se dizendo antes, não existe, está limpo, não tem nada daquilo ali. Aí você vai dizer: mas a irmã Nemésia é médica, sabe o que está dizendo, e viu aquilo como que milagre, obra de Deus. Sabe, irmãos, é Deus manifestando o seu poder. Ainda hoje esse Deus, ele manifesta graça e poder. E Paulo acreditava nisso. Paulo não dependia da sua oratória, dos seus belos sermões. Ele sabia que por mais que ele organizasse um sermão, se o Espírito de Deus não estivesse com ele para falar aos corações, nada aconteceria. Triste coisa é um pregador se levantar achando que suas pesquisas, os seus estudos, a sua oratória, a sua retórica, o seu conhecimento, a sua experiência é suficiente para transformar vidas. Não é. Não é. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Foi esse poder que levou aquele irmão simples, da Inglaterra, num dia de uma nevasca muito grande. O jovem Charles Spurgeon entra ali. O pastor não podia ir, muitos irmãos não puderam ir. Um irmãozinho que morava em frente olhou a luzinha acesa e disse: eu vou lá na igreja. E o irmão não era um pregador, era um irmão simples, tímido, mas ele se viu na obrigação de falar. E ali estava um jovenzinho, Charles Spurgeon. Aquele irmão abre a Bíblia no livro de Isaías e começa a falar: olhai para mim e sede salvos, olhai para mim e sede salvos. E ele repetia isso tantas vezes. É Deus dizendo: olhai para mim e sede salvos. O Espírito Santo de Deus tomou aquelas palavras e com aquelas palavras arrebentou as portas do coração de Charles Spurgeon. E aquele menino que entrou ali, ainda sendo alguém que estava distante de Deus, saiu dali com seu coração cheio do Senhor. Pouco tempo depois, estava já pastoreando uma igreja, como pastor ajudante numa igreja. E hoje é conhecido como príncipe dos pregadores. Quantos sermões de Spurgeon não estão espalhados aí? Coleções, eu tenho tantos lá em casa, coleções sobre sermões de Spurgeon. Coisa maravilhosa. Aí você lê o sermão, sabe qual é a impressão que a gente tem? Você pega um sermão daquele, você lê, você diz assim: como é que isso aqui pode impactar a vida de alguém? Você pega o famoso sermão de Edwards, e você ouve aquele sermão, Pecadores na mão de um Deus irado, Jonathan Edwards. Aí você diz: espera aí, como é que esse sermãozinho aqui, isso pode impactar a vida das pessoas? A linha argumentativa dele não está legal, a didática dele não foi boa, a homilética dele nem existiu. Cadê o sermão do homem? Mas aquele sermão foi usado por Deus de forma tão poderosa, que no dia que ele estava não pregando, ele estava lendo, ele copiava o sermão, pegava a folha de papel aqui, a lamparina no outro aqui, assim, ó, lendo o sermão. Estava no meio do sermão, já tinha irmãos se agarrando nas colunas, chorando, confessando seus pecados. Tal era a manifestação do poder de Deus. É Deus que faz isso, irmãos. Por isso que liderança precisa, então, estar visceralmente comprometida com esse evangelho de Cristo, ter convicção total, ter uma vida entregue ao Senhor, porque é assim que Deus faz a obra, é com homens usados por Ele. Finalmente, aquela liderança, ela não somente era formada por homens que tinham vida de oração, não somente por homens que tratavam com muito amor os seus liderados, não somente por homens que visceralmente estavam comprometidos com o Evangelho, mas também, finalmente, por homens que serviam de modelos para os irmãos, serviam de modelo. Veja o verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos. Olha aí, ó. Tornastes imitadores nossos. Quer dizer, ele se vê com pessoas que estão ali com a função de serem também modelos para o rebanho. Modelos nossos e do nosso Senhor. E nós precisamos disso. De modelos de piedade cristã. De homens que se apresentem como líderes, que sirvam de modelo, que possam dizer, como Paulo disse: olhai para mim, observe minha conduta,
vejam o meu comportamento, vejam a minha dedicação à obra, vejam como é que eu sou no dia a dia. Sabe, irmãos, nós precisamos muito, desesperadamente, nesses dias mais do que nunca, de líderes que sejam modelos do rebanho. Líderes que sejam paradigmas referenciais para o rebanho. Que alguém possa olhar e até se constranger de estar perto e dizer assim, puxa vida, mas eu pretendo chegar um dia a ser assim também. Eu pretendo me parecer com ele. Se eu chegar pelo menos nesse modelo, eu estou bom, porque o padrão dele é Cristo Jesus. Por isso nós oramos, irmãos, que Deus nos dê graça e sabedoria, para que no nosso contexto, nós, líderes, eu falo aqui aos meus irmãos, essa palavra, pode crer, é endereçada em primeiro lugar a mim. Eu tomo para mim isso aí, mas eu falo aos meus irmãos presbíteros, a quem eu amo de coração, aos diáconos, irmãos queridos, oficiais da igreja, foram eleitos pela comunidade. Lembrem disso. A igreja cresce, pode crescer muito mais, quando seus líderes se transformarem em verdadeiros modelos do rebanho. Homens apaixonados pelo Evangelho de Cristo Jesus, homens que vivam o Evangelho, são homens, portanto, falhos, têm dificuldades, lutas, todos nós temos, somos iguais nisso. Mas homens que estão lutando para vencer as suas próprias limitações e dificuldades. Que Deus nos dê graça para que a nossa amada Igreja Presbiteriana do Calhau, ela seja marcada também por uma liderança viva, por uma liderança atuante, por uma liderança exemplar, por homens verdadeiramente comprometidos por Deus, que possamos nos levantar, meus irmãos, nós que recebemos este mandato, nós que recebemos esse voto de confiança dos nossos irmãos, que possamos honrar o Senhor nosso Deus com o exercício do nosso ministério, mas um exercício assim que honre e glorifique o nome do Senhor e que promova o crescimento da igreja. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. E eu concluo aqui, pedindo aos irmãos, à igreja de forma geral, irmãos, orem pelos seus líderes, orem pelos seus pastores, orem pelos seus presbíteros, diáconos, orem pela sua liderança, peça a Deus, tem misericórdia dos nossos líderes, Senhor. Olha para as suas famílias, para as suas casas, são homens que têm lutas como todo mundo tem, fortalece o Senhor, tem misericórdia deles, aqueles que sobem ao púlpito para pregar o Evangelho, usa-o sempre como instrumento do Senhor, como boca do Senhor no nosso meio. Faça isso, meu irmão. Saia daqui nesta manhã com esse compromisso de orar pela sua igreja, de clamar pelos seus líderes, de pedir a Deus que tenha misericórdia dos seus líderes. E nós, líderes, irmãos, que possamos humildemente nos colocar diante de Deus e buscar ser uma liderança, a exemplo do que Paulo, Silvano e Timóteo foram. Que Deus nos abençoe. Amém.